Fala, galera. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Andréas e Luíde podem ser punidos pelo TJD de São Paulo após episódios no último derby. Andréas Pereira será denunciado por catimba em pênalti em Corinthians e pode ser suspenso pelo TJD. Vamos acompanhar aí a opinião dos comentaristas. Seguinte, Andrés Pereira e Luíde podem ser denunciados pelo TJD, o TJD, não é STJD, e eles poderiam inclusive ganhar suspensões, punições para o Campeonato Paulista. E eu quero saber de você se é uma boa, se é para tanto, se merece uma revisão do tribunal. Começo com a sua opinião, doutor Marco Aurélio Cunha. Eu acho que foi atitude antiesportiva, dos dois. A do Luigi, chutar aquela bola, com certeza ele não queria machucar ninguém, mas corre o risco. E a do Andrés, logicamente, ele conspirou ali para a batida do jogador do Corinthians. Então eu acho que isso não é uma atitude correta, merece observação, punição muito relativo, mas eu acho que merece observação. É muito mimimi, pelo amor de Deus. Futebol tá acabando. Por que a gente tá acabando com futebol? Pô? É porque não era teu filho atrás pelo do amor gol. de Deus, Ulisses. Ele não escorregou por causa daquilo. Não escorregou por causa daquilo. Não interessa, ele Edu, não pode fazer. Não pode fazer, tá na regra que não pode fazer, pô. Então, peraí, eu vou rasgar sua cabine no jogo, eu vou tomar punição, então? Eu vou tomar punição. Vai ser no mínimo expulso, né, velho? É óbvio. No mínimo expulso. Pode rasgar a camisa? Não pode. Pode furar a bola? Mas o STJD pode roubar a chuteira do goleiro? Não pode, cara. Pelo amor de Deus. Mas que tipo de punição seria, Chico, nesse caso? Provavelmente ele pegue alguma suspensão, porque assim, na verdade, dentro do jogo, a gente já falou aqui, não cabe expulsão, por isso que o VAR não pode entrar. Cabe um cartão amarelo que a equipe de arbitragem do campo também não verificou. Então, daqui a pouco, até a arbitragem pode ser colocada sob júdice, enfim, por uma denúncia. Mas eu acho que esse tipo de lance pode moralizar. Na medida em que o Andrés for punido pelo TJD, os caras não vão mais fazer isso. E para com esse negócio de ficar querendo levar vantagem sobre algo que não faz parte do jogo. Não, e também parem de falar o seguinte, por que o VAR não chamou? Por que o VAR... Porque não pode, não tem protocolo. O VAR só pode ser acionado em lances de pênalti, gol ou cartão vermelho. E não era nenhum dos casos. Então o VAR, mesmo que as imagens ficassem circulando lá, não poderia fazer nada. Ou não, Chico? Sim. Do Andrés. Sim, do Luigi pode, tá? Porque se um jogador acerta uma bolada num torcedor, ele pode receber o cartão vermelho. Agora, como o Luigi, ele tá no campo oposto... Por que o Marlon não recebeu aquele cartão vermelho no Grenal quando ele acertou o Gandula? Mas ali ele tá dentro do campo e aí ele chuta a bola... Tá fora do campo, já tinha saído. Já tinha saído, ele chuta e acerta o Gandula e nada aconteceu. Mas eu acho muito diferente. Não, e acerta... Eu acho até que o Marlon... pois é, né? É engraçado que as regras são pros outros. Não, eu acho muito diferente. Acho que o Marlon errou e não pediu desculpa na hora pro que aconteceu. O Mar é desculpa, o Luigi é pro tribunal. Gente, é muito diferente. Ali tem uma comemoração de gol em que o Luigi arremessa a bola pra arquibancada. Aí a bola tá no campo e ele chuta. Tá fora do campo. Tá fora do campo. Tá fora, mas ele deu aquela isolada na bola e acertou alguém sem querer. Então um é vermelho e o outro é pedir desculpa. Um é vermelho e o outro é pedir desculpa. Eu falei que o Luigi poderia receber o vermelho se o VAR identificasse como algo intencional. Mas vocês estão comparando alhos com bugalhos aqui. A questão é o seguinte, do Andrés, E o Marlon? E o Marlon? Tem um Marlon. Não é pra ir pro tribunal, Marlon. Bom, acho que não. Enfim. Acho que são lances completamente diferentes. Vocês misturaram tudo. A bola tá em campo. Ele chuta a bola pra fora e acerta alguém sem querer. Renata, em relação... Atenção, ó. Completamente diferente. Não quero mais apitar o jogo. O Luigi é um menino incrível, passou por uma situação de racismo lamentável. A gente abomina racismo, eu sou totalmente contra. É um absurdo, uma coisa que nem... Essa palavra não deveria nem existir, para você ter uma ideia. E eu vou dar um conselho pro Luigi aqui. Obviamente que o Luigi não pegou a bola, chutou para acertar alguém. Ele chutou a bola na torcida, porque é um garoto, está crescendo, mas cometeu um erro grave. Atingiu um adolescente no rosto, na arquibancada. Então, Luigi, assim, como você passou por uma situação difícil que todos nós te abraçamos, né, a gente ficou ao seu lado, eu acho que é um momento agora de mostrar também grandeza quando você comete um erro. E isso foi um erro que você cometeu.
Né? Qualquer jogador que chute. Mas o que você gostaria que ele fizesse? Que ele ligasse, pedisse desculpas, é isso? Pedisse desculpas publicamente. Eu tenho certeza, não foi a intenção dele atingir um torcedor na Eu também acho que intenção Ele chutou a bola e intenção não teve nenhuma. E, infelizmente, na direção da torcida, e correria esse risco de atingir alguém como atingiu. Então, acho que você deveria fazer um pronunciamento e pedir desculpas, porque é um ser humano que estava ali torcendo, independente do clube ou não. Né? Para qualquer clube serve isso, para qualquer jogador serve isso, entendeu? Fazer um manifesto pedindo desculpas pelo erro que você cometeu. Everton Guimarães, é muita coisa. Tem Luigi, tem Andréas, Marlon. E aí, Everton? Então, Renata, quando atiraram fogos dentro do gramado, pisaram na bola, atiraram cabeça de porco e tal, não teve nada disso. Aí puniu, mas quando a bola começou a rolar, retiraram a punição. Aí depois, agora não pode pisar na bola, agora não pode chutar, porque pode acertar alguém. Poderia ter acertado um fotógrafo, um gandula, um repórter que está atrás do gol, acertou um torcedor, né? E aí eu tô vendo agora um clamor, sabe, tem que punir o Andrés Pereira, tem que punir o Luigi, tem que... Pô, mas peraí, por mais que tenha acertado o torcedor, não mirou ali, não acertou, um acidente. O Marlon também, não tem que punir. Há um risco de acertar qualquer um que está atrás do gol. Tinha cabeça de porco, tinha fogos no gramado, vamos punir, depois não puniu e agora estão querendo punir de novo. E um detalhe, a nossa equipe entrou em contato com o jurídico do Corinthians, porque o tribunal tem que ser provocado. Nem o jurídico do Corinthians se mexeu até agora para buscar punição. E aí fica aí esse negócio e tal. Me ajuda, gente. Não pode pisar na bola, não pode chutar a bola, não pode acertar o torcedor, não pode acertar o gandula, daqui a pouco não pode nada. Os pontos mais importantes a serem discutidos, o que pode ou não pode acontecer dentro de campo, eu acho que vale. Mas isso aí, mas nem o jurídico do Corinthians provocou o tribunal até agora. Então me ajuda aí, gente. É problematizar demais o que já tem muito problema, e que, aliás, bem mais graves do que esses aí. Veremos, mas pode acontecer uma denúncia pelo TJD e aí depois será julgado e saberemos as consequências. Agora, o Memphis Depay deu uma entrevista para a Romário TV falando sobre esse pênalti desperdiçado, escorregão, aquela coisa toda, e chamou a atenção dos companheiros. There was a lot of things going on, you know, the captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see, like, normally there should be a player to protect the spot, but somehow it wasn't. And I always looked at the spot, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was done. O Memphis Depay, ele já reconheceu ontem, inclusive soltou até na rede social uma nota oficial falando que não é uma coisa que acontece na carreira dele, que ele errou mesmo o pênalti e que juntos o Corinthians vai superar isso e que vão para muito mais, inclusive conquista. Agora, Sgarbi, ele disse que alguém poderia ter ficado enquanto todo mundo, a imagem é muito clara, a gente pode até mostrar, enquanto todo mundo está reclamando, não é, o lance do pênalti, aquela confusão, não, olha aí, ó. Só o Andrés Pereira, só ele ali afastado, fazendo o que fez, e não tem ninguém supervisionando ou guardando a área. O Memphis foi muito bem na entrevista, Rê. Eu já falei aqui que, na minha opinião, ele é a contratação dos sonhos que qualquer clube e qualquer torcedor, quando contrata um jogador grande, sonha em ter. Mas é verdade, quando o São Paulo... Né? Não, do Memphis é quando o São Paulo quando o São Paulo contrata um Rames, o sonho do São Paulino é que ele seja um Memphis, que dá ali a vida. E ele não transfere a responsabilidade. Ele bateu no peito ali e falou, cara, tinha que ter alguém do nosso time ali olhando. E é verdade, como não transferiu responsabilidade? O cara é o cobrador de pênalti. Ele manda os outros olharem, quem tem que olhar é ele que vai cobrar o pênalti. Ali. Tinha que ter alguém no São Paulo. Mas ele poderia também estar ali, não poderia estar, mas tinha que ter alguém. Tanto que ele fala... Gente, tinha que ter um árbitro pra punir o cara. O time não tem que se preocupar com isso. A gente tá invertendo as coisas. Mas aconteceu no jogo do São Paulo, no final de semana, aconteceu a mesma coisa. O Enzo estava lá, né? Sempre tem. O Chico começou a tipo... Não, mas é que, cara... Mas o São Paulo, que o galera bateu o pênalti, quem tava resguardando ali era o Enzo. Feito o gol, você ia estar antes do clássico, inclusive. Vamos seguir o papo no YouTube. Bem, aqui estamos. Edu, o que você está... Edu, o que você está resmungando,
Edu. Desculpa, o negócio continua no break. Eu tô achando o seguinte, se faz o gol ali, ninguém ia falar nada. Sim, porque errou, mas não fez, né, o Edu? Ele escorregou por causa do buraco, pô. Pelo amor de Deus. Aí é que tá, essa é a pergunta. Ele escorregou por causa do buraco? Pra mim, não. Ele pisa no buraco, gente. Ele pisou na frente do buraco. Se fosse o Memphis Dá pra provar que foi o buraco alterado pelo André. Ele pisa no buraco que o Andrés fez, gente. É só ver a imagem. Se fosse o Memphis fazendo isso, no dia seguinte o Ronaldo estaria aqui, ele chegaria cavando o chão aqui, faria um buraco na grama aqui no estúdio. Eu tenho certeza, assim como ele subiu na bola. É isso aí. Então vamos parar de hipocrisia aqui, entendeu? Vamos parar de hipocrisia. Então, doutor, a pergunta é essa. O Memphis escorregou na hora da batida do pênalti por causa do buraco cavado? Eu acho que ajudou bastante, Renato. Mas o senhor diz que é por isso ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Doutor virou corintiano, gente. Doutor... Sim, ele é um cara que sabe, tem técnica pra não errar desse jeito. Pra cavar buraco, né? Não, ele errou na batida, mas certamente porque o pé de apoio escorregou. Eu acho que ali auxiliou, sim, o erro dele. Derrapei e escorregou sozinho, rapaz. Se não tivesse feito o buraco, talvez não. Ninguém fala o que tem que ser dito aqui, eu vou falar. O gramado da Neoquímica Arena, que é um tapete, tá virando futebol de sabão. Que nem a gente faz com os amigos no final de semana aí, contrata a empresa. Tá chovendo muito em São Paulo. Chovendo e os caras molham o gramado. Todo mundo escorregou o campo inteiro. O Memphis, o Flaco, todos os jogadores. Capela, desculpa interromper. Vou sublinhar o que você tá falando. Pode sublinhar em cima de mim, fica à vontade. Porque sempre a Neoquímica Arena foi muito empapada de água. Eles jogam nesse clima de bola rápida, de escorregando o adversário. Isso também é uma arma do Corinthians, jogar com o gramado bastante encharcado. Os jogadores estão adaptados, quem vai jogar lá escorrega muito. Então o feitiço virou contra o feiticeiro, doutor. Eles emparparam o negócio, o Memphis foi lá e escorregou. É que não teve o Andrés cavou o buraco, é um fato. E ele escorregou depois. Se ele não tivesse cavado, eu ia concordar com você que ele escorregou. Tá, mas como ele cavou e ele errou, eu só posso aliar uma coisa a outra, pô. Eu quero saber do Marlon. Fica na sua. Sgarbi, é que, gente, aí é que tá. Eu nunca vi uma justificativa como essa para um erro de pênalti. Quantos pênaltis são errados, são mal cobrados, mal batidos e ninguém fala nada? E quantas vezes se cava um buraco? Quantas vezes a gente viu nitidamente o cara cavar um buraco? Eu quero que você fale do Marlon. Isso significa, a partir de agora, vocês podem ter certeza que toda vez que alguém for cobrar um pênalti, vai ter alguém ali supervisionando. Maravilhoso. Porque, infelizmente, na vida, às vezes, você tem que passar por uma situação que não é a melhor para aprender. Mas sempre tem, né? Vou ver do Marlon, eu quero saber do Marlon. Deixa o Marlon já pediu desculpa, já deu uma camisa pro cara, o cara é gremista. O cara tava no Beira-Rio e era gremista. Aí ganhou a camisa do Marlon, tá tudo certo. Então que ele era gremista, não tem problema, pode Claro fazer. que não, ele aceitou, o cara aceitou a desculpa. Vou eu problematizar aqui? Se o cara fosse colorado, já era diferente. Pode ser. Nada a ver. Mas na verdade o cara aceitou a desculpa. Bate nele, Renato. Bate nele. Onde já se viu? Lula do Inter, torcedor do Isso, e ganhou uma camisa do Marlon e pediu. E dá tudo aí. Vocês querem problematizar 3 meses depois. Não é problematizar, a gente comparou lances que não tem nada a ver. A bola tava em campo. Sim, a bola ele chutou. O que eu tô percebendo... Atitude antidesportiva. Contratações mais caras no futebol brasileiro. Tá aqui os números, são cifras elevadas, altas mesmo. Lucas Paquetá é o primeiro no ranking, depois a do Gerson, Vitor Roque em terceiro lugar, John Arias no quarto lugar e Samuel Lino. Flamengo e Palmeiras aparecendo 2 vezes e o Cruzeiro também. Pois é, e o Arias agora, hein? No Palmeiras, Capelanes. Não. Se essa é reforço, né, doutor? Reforço. Isso não é contratação, é reforço. É reforço. E se não der certo? Se não der certo, alguma coisa errada aconteceu. Tá perguntando. Que isso? Aqui, contratações mais caras de jogador estrangeiro para o Brasil. Então, essa do Arias está em primeiro lugar. Depois, Carlitos Teves, pelo Corinthians. Depois, Thiago Almada. Quarto lugar, Arrascaeta e o Alcaraz também nessa lista. Olha só isso, gente. O dinheiro tá aparecendo, hein, Sgarbi? É legal, né? Receber nas contratações ali os clubes mais organizados em relação à finanças são os que conseguem fazer essas contratações. E é um recado muito claro para todos os clubes do Brasil. Quem não se organizar vai ficar para trás, porque é um Paquetá chegando, é um Arias voltando com uma contratação milionária, Gerson. Mas o Paulinho, o Paulinho quando jogar, ele vai jogar muita bola, cara. Ué, eu não vi nenhuma contratação do São Paulo. Mas não tem, mas é um recado pro São Paulo. Eu vi Flamengo, eu vi Capela, é um recado pro São Paulo, é um recado pro Corinthians, é um recado pro Galo, é um recado pra todos esses clubes. Pro Santos. Esquece o Corinthians, velho. Não, mas o Ronaldo, coisa séria. Ronaldo, se não se organizar, vai ficar cada vez mais pra trás, como já tá ficando em relação a... Não, e a distância, em termos de... Eu não vou dizendo de títulos e tudo mais, mas a distância do poder
poder financeiro do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro para os outros hoje é grande. Não, é gigante. Olha, Renata, então, e o Abel Ferreira disse na coletiva depois do derby, é a contratação da presidente. Quem contratou o John Arias foi ela, Leila Pereira. Então, futebol com o aval dele. Ele não pediu? Para você ter uma ideia que essa diferença, ela vai mexer diretamente no campo de jogo, obviamente a tendência é essa. Não, porque nem essa é uma contratação, como o doutor disse, é para resolver, é para ser titular. Reforço. É reforço mesmo. Isso é uma contratação de peso, né, doutor? Reforço. E de peso. Isso é legal. Fazendo um pequeno contraponto é ruim, aqui, rapidinho. Pois não. Sabe quanto o Soares custou pro Grêmio? Quanto? Zero. Zero. Sabe quanto o Memphis custou pro Corinthians? Na contratação. Zero. E o Marlon então, às custou vezes, quanto? você não tem dinheiro, você usa a criatividade. E o Marlon? Você O Marlon tem? custou quanto? Dentro foi fora. Deixa o Marlon. Quanto custou o Marlon? O Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius também é uma contratação criativa. Então, assim, tá se verificando muito melhor do que a gente imaginava. Hugo também foi uma contratação. Às vezes você não tem dinheiro, você tem que ser criativo. Quando você tem, vai no certo, vai no quente, que é o que esses clubes E o Mas problema essa aí essa é certeira, né, Chico? Não, John Arias, eu acho que foi um dos jogadores mais elogiados E o Marlon? por todo mundo aqui no Talvez o melhor programa da nos América últimos do Sul, anos, sem quando saiu, dúvida. do Brasil. Porque O eu mundial que ele fez. E ele ganha. O Marlon poderia ir pro tribunal também. Ele e o Luigi juntos. O Luigi vai junto. O Marlon também. Hoje foi meio estranho, não foi? Tá todo mundo meio louco aqui. Mas é o seguinte, amanhã tem mais. Volta com a gente, o Neto tá chegando com os donos da bola. O atacante Memphis Depay utilizou sua conta nas redes sociais para se desculpar com os torcedores do Corinthians pelo erro na batida de pênalti no primeiro tempo do derby. O camisa 10 do Timão escorregou momentos depois de Andréas Pereira, do Palmeiras, cavar a região do gramado que serviria de apoio para o chute do holandês. O resultado da noite passada não reflete o que foi o jogo. Mostramos durante a maior parte da partida que queríamos mais do que eles. Mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente. O lance do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Destacou Memphis no primeiro trecho de seu texto direcionado aos torcedores. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo responsabilidade. Estou de cabeça erguida, acredito no meu time. Com a Fiel nos apoiando, em breve conquistaremos mais troféus. Vamos em frente, finalizou o atacante do Corinthians. O erro de Memphis Depay acabou sendo decisivo para o resultado da partida. Afinal, no segundo tempo, em um contra-ataque rápido, o Palmeiras marcou com Flaco Lopes e sacramentou a vitória no Clássico Paulista. Em quebra, o Alviverde se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista com antecedência, enquanto o Corinthians ainda segue em busca da vaga. Este foi o segundo erro em uma cobrança de pênalti de Memphis com a camisa do Corinthians. Na temporada passada, contra o Mirassol, o holandês bateu de cavadinha e parou nas mãos do goleiro Walter. No retrospecto recente, o Timão acertou apenas 6 das últimas 11 penalidades a seu favor. Andréas Pereira e Luigi, ambos do Palmeiras, serão denunciados pelo TJD de São Paulo por conta dos lances que se envolveram na vitória do Alviverde por 1-0 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Os atletas serão enquadrados no artigo 258 por atitude antidesportiva e podem ser punidos com 1 a 6 partidas de gancho. Caso peguem a pena máxima, Andréas e Luigi podem perder toda a reta final da competição. O meio-campista foi o responsável pela catimba que fez na marca do pênalti da Neoquímica Arena antes da cobrança desperdiçada por Memphis Depay. Já Luigi acertou uma bolada em um torcedor atrás da meta do Corinthians na comemoração do gol de Flaco Lopes. A reportagem pôde saber que a Procuradoria corre para que a denúncia aconteça o mais rápido possível, uma vez que a última rodada da primeira fase do estadual acontecerá no domingo, quando o Corinthians recebe o Guarani às 20h30.